No último episódio eu falei sobre carboidratos e gorduras. Agora vem as proteínas. A gente normalmente associa as proteínas aos músculos, mas a função delas vai muito além. Formação de hormônios, de enzimas, de anticorpos, até fixação do cálcio nos ossos e nossa coagulação. O principal ponto de atenção aqui, já que não há controvérsia sobre a sua importância vital, como é, por exemplo, o caso das gorduras, é com relação a como elas são absorvidas. A real é que a gente não absorve proteína, a gente absorve os subprodutos dela, os aminoácidos. Para quem opta por uma alimentação plant-based, vegana, via de regra, existe uma deficiência nos chamados aminoácidos essenciais. São 9 aminoácidos que o corpo não produz, sendo 100% dependentes do que a gente come. Nos vegetais, principalmente quando a gente consome eles como proteína isolada, os aminoácidos costumam não ser completos. Então, por isso que dentro do sistema regenerativo da floresta a gente tem uma atenção especial para que essas proteínas não sejam isoladas, mas que haja o aporte proteico de cada ingrediente individualmente, cada um com o seu conjunto de aminoácidos, de forma que a soma deles te entregue um aminograma totalmente completo. No sistema regenerativo da floresta, a gente precisa priorizar densidade nutricional. Quando se fala em densidade nutricional, naturalmente a gente cai em uma alimentação mais low carb, sem neuras ou grandes preocupações, mas a real é que quanto mais açúcares, menos nutrientes. E por que a low carb faz sentido? Hoje, a maior parte da nossa alimentação é composta de açúcar nas mais diversas formas. E amido, de longe, o principal componente de todas as farinhas e farináceos. Nas últimas décadas, nós tivemos uma regressão, inclusive, dessa consciência real, né? Dessa consciência alimentar e principalmente dessa educação nutricional. Até alguns anos atrás, nós pensávamos que fazer o solo ficar muito voltado para uma produção de uma espécie só, principalmente de um vegetal, de um cereal, de um grão, era justamente a solução para que aquele grão crescesse mais rápido e que ele não tivesse competição. Nós tivemos o desenvolvimento da indústria, principalmente o desenvolvimento da monocultura, do plantio de grãos e do estímulo, né, do consumo exagerado desses grãos, principalmente refinados, que fez com que a própria política, a própria informação nutricional fosse distorcida. Então, nós estimulamos, né, as últimas décadas, o sistema estimulou muito o consumo desses industrializados, desses refinados, e desestimulou de uma forma muito sutil a alimentação de verdade. Então, o que a gente fez? Inventamos aí, primeiro, agrotóxicos, principalmente o glifosato, o Roundup, em 1974, e aí a gente começou a bombardear aí as plantações com esse Roundup para evitar competição entre a planta, que a gente quer que cresça, e outras espécies. Nós estamos agora, nesse momento, começando a ter a consciência de que se você mata ali toda aquela espécie de micro-organismos, biodiversidade, se você faz o preparo daquela terra antes do plantio, você também impacta muito nos nutrientes. Se por um lado o corpo é muito bem capacitado a lidar com quantidades moderadas de açúcar, a ingestão quase ininterrupta de grandes quantidades, como a gente faz hoje, faz com que as pessoas desenvolvam os problemas da chamada síndrome metabólica que eu falei anteriormente: hipertensão, resistência insulínica, inflamação generalizada, hemoglobina glicada alta, obesidade, diabetes. E só para falar da diabetes, de longe a mais perigosa é a que mais mata. No fim do século XIX, diabetes era caso de estudo médico, não se conhecia. Tinham médicos que passavam a vida sem ver um caso. No século XX, ela matou mais gente do que as duas grandes guerras juntas. Mas os problemas vão muito além disso. Desde câncer até mesmo impacto na fertilidade. A fertilidade é ligada diretamente à qualidade mitocondrial, nossas fábricas de energia celular, e que são detonadas pelo açúcar em excesso. E por fim, o bombardeio constante de açúcar no corpo é comprovadamente uma das causas do Alzheimer. Isso acontece porque o cérebro usa repetidamente a glicose como principal fonte de energia primária. Mas isso é um atalho, não é essa a nossa fonte natural, ancestral de energia. Pensa que a natureza como era, raramente nos brindava com grandes doses de açúcar. Na verdade,
a gente corria risco de vida para conseguir a única grande fonte verdadeira de açúcar da natureza, que é o mel. E eu falo única porque mesmo as frutas originais não hibridizadas, elas eram praticamente nada doces. E conforme o cérebro vai perdendo a capacidade de usar essa glicose como fonte primária de energia, ele começa a ter apagões. E é essa uma das causas do Alzheimer. Quem relata muito bem isso é a doutora Mary Newport, num livro que chama What If There Was a Cure? Centenas de casos de reversão, ao menos parcial, estão relatados nesse livro, e ela faz isso apenas substituindo a fonte primária de energia do cérebro, de glicose, para corpos cetônicos. Sem entrar em detalhes aqui do que são esses corpos cetônicos, você precisa saber agora que eles são produzidos pelo corpo justamente quando a gente restringe a oferta de glicose para ele. É obrigatório que a gente migre nessa direção, que a gente evolua nesse pensamento de um sistema que regenere os diferentes biomas do nosso planeta, da nossa biosfera, que já foram afetados de forma negativa pelo sistema de agropecuária atual. Mas nós temos que evoluir de forma direta, porque o planeta exige isso e as pessoas exigem isso, porque os reflexos estão sendo vistos na saúde de cada ser humano. Então a gente tem aí uma comparação, né, de agricultura regenerativa versus forma convencional de fazer um alimento crescer, completamente diferente do que aquele alimento vai causar na sua saúde, o que aquele alimento vai causar no seu funcionamento, o que aquele alimento vai causar nas suas bactérias. O intestino é que nem o ser humano, ele gosta de novidade, e a floresta, ela não tem como ser monótona. Quando você come um alimento que veio de uma terra regenerada, que veio de uma terra preservando as qualidades de um solo com saúde, nós teremos muito mais saúde e um impacto muito mais positivo no nosso organismo, no nosso metabolismo, na nossa fisiologia, do que as formas convencionais que nós vimos aí, a forma de cultura e principalmente monocultura após a Revolução Industrial. É como se a Amazônia fosse o nosso intestino ideal, que a influência humana ela acabou gerando todo esse problema no intestino porque passou a apresentar alimentos que são estrangeiros, que são invasores. Então a floresta é a antítese das comidas geradas em laboratório, da monocultura, do tédio, e a floresta ela está aí para justamente quebrar com esse tédio e melhorar a nossa saúde. E no nosso próximo encontro, a gente vai passar aqui por como utilizar esse conhecimento todo aplicado na prática.